Imagina un lugar al fin del mundo. Imagina un pequeño paraíso de paisajes inmensos. Imagina sentir que el mundo entero es todo tuyo. Respirar profundamente. Y luego, perder el aliento. Imagina ahora a su gente. Personas con historias. Con el corazón y con los brazos abiertos. Chile es como su gente. Chile es como sus paisajes. Chile es naturaleza abierta. Gracias, José. Muy buenas tardes, evaluadores panamericanos. Reciban un cordial saludo de la Unión Panamericana de Asociaciones de Evaluación. El trabajo que realizan los diferentes comités de UPAP, el Comité de Educación, el Comité de Relaciones Interinstitucionales, el Comité de Información, el Comité de Normas, es extraordinario. E producto desse trabalho enorme. Fruto desse trabalho gigante é que temos esse webinar de hoje, que é um webinar de luxo. Como já falou José Garcia, temos a presença do Alex Adelson e Kim Hildebrand, que vão falar das principais mudanças dessa normativa no 2025, da CVS em 2025. Essas International Valuation Standard Committee é um parceiro muito importante e agradecemos essa aproximação porque fortalece ainda mais a nossa relação. Sem mais, então, de novo, muito obrigado, Kim, muito obrigado, Alexander, e vou dar a palavra para Eduardo Rodman, sem antes lembrar para vocês e convidar para o 38º Congresso UPAV, que vai tomar lugar em Puerto Varas, Chile, e que no final desse conversatório, o engenheiro Teodósio Caio vai fornecer maiores informações dessa atividade. Muito obrigado. Tem a palavra, Eduardo, por favor. Muito obrigado, Robert. Obrigado. Boa tarde para todos. Eu vou falar um pouco em inglês para que seja mais fácil. Eu só gostaria de apresentar para vocês Kim Hildebrand e Alexander Aronson, os nossos palestrantes-chave de hoje. Kim Hildebrand é especialista na infraestrutura e avaliador em General de Vitória, na Austrália, focado na avaliação de ativos, infraestrutura
para situações comerciais. É presidente de ativos tangíveis do IVSC. Tem mais de 20 anos de experiência, tem feito taxações para clientes na África, Ásia, Europa, o Meio Oriente também, América Latina e Oceania também. Por isso, ele sabe muito bem da importância desses ativos em negócios intensivos. Tem trabalhado muito com muitos especialistas de avaliação e taxação de tangíveis, maquinária, tem apoiado também transações, tem sido assessor na reestruturação também, legal, e impositiva, entregando sempre análise e assessoramento. E Alexander Aronson é parte da Associação de Taxadores do Reino Unido. Ele tem muita experiência de mais de 30 anos na avaliação de ativos residenciais e desenvolvimento residencial também. Também investimentos desse tipo em um nível nacional e internacional. É diretor técnico da IVSC e também faz parte do diretório de ativos tangíveis e outros. Tem escrito muitos papers, tem feito apresentações, tem escrito artigos e tem feito treinamentos também. Antes de ingressar à IVSC, também foi diretor de normativa técnica. Então, esses são os nossos colegas que temos hoje e gostaria de dar a palavra para eles, para que possam iniciar as apresentações deles. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde, boa noite para todos. Lamentavelmente, esse é o único que posso falar no espanhol. Podemos passar para o próximo slide, por favor? Ótimo. Estou aqui para fornecer uma visão geral do Congresso Internacional de Avaliação IVSC, que foi criado em 1981 com o intuito de gerar confiança na taxação e avaliação. Isso tendo normativa internacional de qualidade, e disso é que gostaria de falar hoje. Trabalhamos também com o PAV e outras organizações membro para apoiar a profissionalização dessas atividades no mundo. Trabalhamos também com os reguladores, profissionais da avaliação, organizações multilaterais, fornecedores de serviços de avaliação e usuários finais. Em outubro de 2022, a gente assinou uma declaração com o IOSCO e temos uma declaração de cooperação entre as duas organizações para aprofundar ainda mais nossa conexão e assim identificar formas de continuar promovendo práticas de taxação de avaliação de alta qualidade. Temos também um acordo parecido, uma declaração com a WIPO, Organização Internacional, vinculada nessa situação das Nações Unidas, e em janeiro 31 de 2024, a gente começou a trabalhar nessas normas que vão ser lançadas no começo de 2025. Como vocês podem ver aqui na slide, aqui temos a imagem, né, das normas. E a ideia é facilitar para as organizações de avaliadores para se ajustarem ao cumprimento dessa normatividade. Vocês podem ver também as diferenças que existem entre a versão anterior e a atual. Também temos publicado conclusões onde tem a explicação por trás dessas mudanças. E podem ver também um código QR que, se vocês conseguem escanear, vão ter acesso a informações detalhadas referidas às normativas internacionais de avaliação. Então, gostaria de falar mais um pouco sobre a estrutura dessas normas. Na linha vermelha, que vai da norma 100 até a 106,
podem ver que essas são as normas gerais. Essas cobrem muitas questões, todo tipo de ativos. Então, o primeiro que precisam fazer é continuar com essas normas gerais, desde a estrutura de avaliação, que tem a ver com o controle de qualidade, o contexto do trabalho, escopo de trabalho, até chegar à documentação e relatórios. E, além disto, temos também normas específicas que têm a ver com os diferentes tipos de ativos. Na parte inferior, em azul, podem ver aquelas que têm a ver com ativos comerciais, interesses comerciais que vão até o 230. Temos os ativos tangíveis, que aparecem aí em verde, que vão desde o 300 e tem a ver com equipamento e infraestrutura e plantas, e também temos aí interesses imobiliários. Isso inclui também a parte de terreiros, a propriedade, né? E o 410, que tem a ver com desenvolvimento imobiliário. E onde temos visto maior mudança é na norma que tem a ver com instrumentos financeiros, que é a 500. Na próxima slide, eu gostaria de falar um pouco de que quando passamos na atualização, tínhamos vários objetivos de melhora. Uma tinha a ver com melhorar essas mudanças nos mercados mundiais e avaliação em nível mundial, considerando a tecnologia e as fontes de dados disponíveis. Queríamos descrever os papéis e responsabilidades dos profissionais que fornecem os serviços. Que isso fosse a cada vez mais usado. De fato, discutimos muito isto, essa normativa internacional da avaliação. Porque essa avaliação é um processo que pode envolver muitas pessoas que vão de arquitetos, engenheiros, fornecedores de dados e todos que devem cumprir com essas normas de avaliação. Queríamos também alinhar com processos feitos pelos avaliadores para ter maior claridade, para que fosse mais fácil entender isso para todos os atores envolvidos, instituições financeiras, investidores e instituições bancárias também. Também queríamos ampliar um pouco para novos ativos e passivos para conseguir avaliá-los no que tem a ver com a parte de meio ambiente, social e governança, os ODS. Sabemos que é uma questão bem importante hoje em dia para todos os países membros da OPAV e outros. E queríamos também fornecer requisitos uniformes para todos os ativos e passivos para garantir que as normas gerais fossem corretamente aplicadas para todas as áreas. E aqui nessa tabela podemos ver o processo de desenvolvimento das normas. É um processo bem comprido, se vocês param para ver. Isso começou em 2020, quando começamos com a nossa consulta enquanto agenda, fomos para o mercado, pedimos feedback e retroalimentação de muitos atores do que deveríamos incluir. Depois publicamos essas revisões técnicas adicionais em 2021 e em abril 28 de 2023, essas normas começaram um processo de consulta. Recebemos 116 respostas e pode não parecer um número muito grande, mas muitas dessas respostas vêm de organizações como o PAV. Então, se eu vou escolher uma organização que tem 114 mil membros. Por isto, essa resposta só representa todos os membros dessa organização. Então, 116 respostas, na verdade, são centos de mil de avaliadores, né? Em julho 28 de 2023, então, encerramos esse processo de consultoria e o diretório depois passou vários meses revisando cada uma das respostas em detalhe. Em novembro 29 de 2023, teve uma votação popular para aceitar a publicação e a atualização dessas normas. E em janeiro 31 de 2024, isso foi emitido.
Esse processo, logicamente, nunca termina em junho, julho desse ano. Vamos começar nosso novo período de consulta, onde vamos analisar as prioridades de curto, meio e longo prazo. Então, gostaria de convidar vocês para participarem dessa consulta e também gostaríamos de fazer uma apresentação similar para contar mais dessa agenda, para que todos os membros da UPAV possam participar do processo. Nessa lâmina, podemos ver os temas que analisamos enquanto às normas. Queríamos garantir que tivesse uma estrutura clara, esclarecer conceitos-chave, incluindo normas conectadas com dados e insumos. Eu vou falar daqui a pouco uma norma de modelos de avaliação, que é 105, ou sentenças, processos de controle de qualidade. No processo de avaliação, também incluímos a documentação no 106 e também normas relacionadas com esses ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nesse slide, podemos ver essa estrutura de avaliação e na parte superior, podem ver como que é aplicado. A ideia é continuar seguindo as normas gerais, todas as que aplicam para um ativo, para fazer a avaliação. Por exemplo, então, se eu estivesse num projeto imobiliário, vamos dizer que vai ser desenvolvido, teria que cumprir com a 400, né? E a 401 também, que tem a ver com esse tipo de propriedades. O importante, né, nesse processo de estabelecer essas normas é que sejam estabelecidos requisitos que podem ser aplicados para todo tipo de ativos e passivos, para termos processos de controle e diminuir os riscos da avaliação, né? A avaliação de ativos pode ter normas adicionais específicas segundo os ativos e passivos específicos, e nessas apêndices tem informação adicional e requisitos para certos conceitos descritos em cada um dos diferentes capítulos. Então, uma coisa que queríamos fazer é esclarecer conceitos-chave dentro das normas. O primeiro que chamou a atenção, além que tínhamos uma hierarquia, e tinha alguns mercados nos quais era difícil traduzir ou aplicar alguns conceitos. Então, nós focamos naqueles requisitos obrigatórios, aqueles que deveriam ser obrigatórios. Mas como vocês podem ver nesse slide, podem ser adaptados segundo os requisitos regulatórios ou legais que tenham, dependendo do país. E queríamos distinguir entre as avaliações e as revisões das avaliações, porque tem dois tipos. Tem um processo de revisão de uma avaliação, na qual analisam os relatórios para ver se cumprem com as normas da IVS, e também pode analisar os componentes da avaliação, os comparativos usados e outras questões também aí. Mas não é uma nova avaliação, tá? Isso não é uma revisão, mas é uma nova avaliação que também teria que cumprir com todos os requisitos de uma avaliação. A revisão, então, tem a ver com revisar o processo ou alguns dos seus componentes, não emitir uma opinião nova ou adicional. Então, uma coisa na qual trabalhamos muito foi em dados e insumos, já que a qualidade dos dados é bem importante na avaliação. E é importante conseguir escolher os dados partindo do critério profissional. Incluímos também, por isso, algumas definições. Os dados são o macro, informação qualitativa e quantitativa disponível para o avaliador, e os entradas são os inputs são uma informação específica que existem, que também é selecionada pelo avaliador partindo do critério profissional.
E quando publicamos esse capítulo, no processo de consulta, recebimos comentários que perguntavam se tinha uma característica geral para definir esses dados. E esses dados precisam ser relevantes e observáveis. Essas são duas condições, mas também precisam serem precisos. Tem que refletir, tem que mostrar as características daquilo que vão medir, tem que ser completos também, tem que ser suficientes também para avaliar os atributos do que está sendo avaliado. Tem que ser oportunos e transparentes também. É importante também identificar a origem dos dados, e agora sabemos que nem todos os dados vão cumprir com essas características, né? Então, estamos falando de dados relevantes e observáveis. O trabalho do avaliador é seguir o critério profissional para conseguir maximizar a maior quantidade de características. Isso discutimos também nas reuniões dos ativos tangíveis, porque a América do Sul é muito grande e tem mercados que têm muita informação disponível. Outros mercados têm problemas de transferência ou para achar os dados. E, na verdade, em cada mercado, precisamos ter acesso aos dados que estivessem disponíveis. Isso que tem que fazer o taxador, ver que está disponível e ver essas características. Podemos falar de tipos específicos de avaliações, nas quais conseguimos tentar identificar o melhor comparativo disponível, por exemplo, para uma central de energia. Mas sempre é importante considerar essa informação que estiver disponível. Podemos fazer um novo modelo de avaliação difícil, porque os modelos e os dados estão interconectados. Tudo isso deixa num modelo, a gente percebe que não funciona bem. Temos que prestar atenção no modelo específico. E aqui é importante que os modelos sejam complementados com o critério profissional para cumprir com a normatividade da IVS. E algo que gostaria de destacar aqui, porque está claramente escrito, uma coisa que discutimos muito, também escrevemos um paper desses modelos de avaliação apropriados, e é que nenhum modelo deveria deixar fora a aplicação do critério. Por exemplo, uma avaliação automatizada não quer dizer que não pode ser usada como ferramenta ou verificação, mas por conta própria não pode gerar uma avaliação que cumpra com a norma. E podemos ver nesse ponto dos dados de modelos essas características importantes apropriadas. E podemos ver essas características estabelecidas. Temos precisão, temos completude da informação, contemporaneidade também, as características também dos ativos. Também o modelo de valoração vai mostrar as condições do mercado ao dia da avaliação e a transparência. Todas as pessoas confiando nesse modelo de avaliação precisam entenderem como esse modelo de avaliação funciona e as limitações também, logicamente. E vou insistir na parte de transparência. E por isso, os IVS, às vezes, não conseguem cumprir com esse IVS. Mas precisamos entender como que funciona o modelo. Não precisa ser como programar um modelo de computador, mas precisa entender o modelo, entender as limitações para valoração. Não temos nossa cabeça no stand, mas temos uma equipe trabalhando nos ativos tangíveis e vamos ver a inteligência artificial também vamos ver como se desenvolve, e isso vai ser uma questão bem interessante dentro das nossas consultas que vamos ter em junho, julho, porque sabemos que, além que os modelos de valoração automática, também esperamos relatórios. Então, uma das perguntas é se tem a ver transparência nesse alcance de trabalho. Deveríamos conferir que estamos usando inteligência artificial
E essas são coisas que vamos estar perguntando nas nossas consultas gerais para ver as configurações padrão e temos que cumprir com essas necessidades do mercado. Próximo. E isso foi uma coisa bem importante também, que é incluído no quadro dessas IVS, sim, e elas integram o controle de qualidade de processos de avaliação como um componente central, porque assegura as avaliações objetivas da IVS e enquanto à mitigação de riscos e devem cumprir com esses códigos. Além que deve concluir que o nível de risco é apropriado, dado o uso previsto, o usuário previsto, as características do ativo ou passivo para ser valorado e a complexidade da valoração. Eduardo, e uma das dificuldades que temos é que se as nossas organizações membros também têm muitas pessoas envolvidas, então pode a visão do avaliador desafiar o próprio ponto de vista. É importante, então, cumprir com isso, fazer cumprimento e com todos os procedimentos também, se os avaliadores vão chegar para cumprir ou fazer esse tipo de valoração. Então, lembrar que é muito importante falar da execução da valoração, o foco de valoração que vai ser usado, metodologias, mas também em relação aos resultados. Isso é muito importante, essa documentação, porque no momento estamos em uns momentos complexos e quando tem questões judiciais na valoração, litigação, esse tipo de coisas, não é um momento para fazê-lo. Podem passar anos e tem se incluído no IVS 106, que trabalha enquanto a documentação e sempre vão ter mais documentação ainda, mais informação ainda na documentação que vão ter no relatório de valoração. O valor consiste em manter os registros suficientes e as conclusões que ajudam para chegar na consistência, no profissionalismo, na transparência, comparabilidade e confiança na avaliação. E o juízo profissional do valorador também para estabelecer o valor da gestão do risco. E, em todos os casos, também a documentação tem que descobrir a valoração, como tem sido valorado o risco da valoração, e os valoradores devem manter uma cópia de cada relatório gerado no período de tempo e os componentes regulamentares durante os anos seguintes. E a razão pela qual estabelecemos essa cláusula é que cada organização de avaliadores profissionais em cada país pode ter os seus próprios requisitos, né? Enquanto a quanto tempo precisa manter a documentação e os registros, né? E para continuar e chegar numa ideia de como precisam seguir as regras do país em termos de valoração, e isto é vital. Então, na próxima slide, estamos trabalhando a parte ambiental, social e de governança. Incluímos como um apêndice para o IVS 104 nos tipos de dados e mostra o foco global enquanto a considerações ambientais, sociais e de governança. Temos padrões que vêm de sustentabilidade, temos também diferentes taxonomias. Temos discutido com Eduardo também, enquanto esses padrões e estándares específicos enquanto a sustentabilidade ambiental, social e governança, dependendo dos diferentes mercados. O nosso apêndice precisa que o avaliador esteja sabendo a legislação e marcos relevantes e que nem tudo pode ser medido, né? Deve aplicar o juízo profissional, mas, de novo, não posso repetir isso. O ESG está ainda sendo desenvolvido, mas estamos antecipando as mudanças e vai ser interessante para as nossas agendas de consulta. E os donos de responsabilidade dos valores
é o quadro marco de regulamentação enquanto a valores sociais, governantais e ambientais. E como impacta a avaliação no mercado? Não sabemos o que está fazendo cada mercado quanto à regulamentação social, ambiental e governança. Precisam serem considerados ao determinar o valor de uma empresa, um ativo passivo, e esses ambientes regulamentares deveriam ser considerados nas avaliações na medida que sejam medíveis e vão ser considerados razoáveis para um avaliador aplicando o juízo profissional. Chegamos na parte dos estándares de ativos. E aqui vamos falar enquanto aos ativos e vamos falar com essas revisões das normas de avaliação de negócios e podemos ver que tem uns capítulos IVS 200 que tem a ver com interesses em negócios, IVS 210 enquanto ativos intangíveis, IVS 220 que fala dos passivos não financeiros, IVS 230 que fala do inventário. Quando fazemos a revisão dessas normas de avaliação de negócios, está num momento crítico e precisamos ver a implementação também. E elas podem se alinhar com a normatividade e as regulamentações também, dentro delas, essas revisões gerais, esclarecer a parte do perímetro e o alcance de valoração para o beneficiário versus a estrutura legal, de interesse do controlador, não controlador, ajustes requeridos para a elaboração de negócios e a simplificação da saída econômica do ativo intangível IVS 210 para melhorar a flexibilidade metodológica e um melhor preparo e situações futuras para ter certeza que o padrão cumpre com essas regulamentações. E vamos ver na próxima edição do IVS e também uma das questões que vamos ver são os ativos digitais e isso vai ser uma questão interessante na agenda de consultas que temos em metade de ano. Asset standards, and what we have is Nesse slide podemos ver as normas tangíveis IVS 300, que fala de instalações e equipamentos, IVS 400 sobre propriedade. E uma das coisas que fizemos foi revisar os padrões para nos assegurarmos de que eles seguiam o mesmo modelo e as normas gerais para facilitar sua leitura e fossem mais amigável ao usuário. Para isso, utilizamos diferentes secções que fornecem alguns dados de hierarquia. Também temos alguns requerimentos sobre a documentação IVS 300, que pode aparecer nas perguntas que vocês depois realizem. Sempre incluem a infraestrutura, mas agora vamos fazer de forma explícita. Para isso, mudamos o nome da norma para nos assegurarmos de que vocês estão valorizando a infraestrutura e os padrões que devem revisar. E também fizemos uma revisão nas secções de alcance, trabalho do IVS 300. Agora temos mais clareza sobre o foco, sobre ingresso e foco de mercado. E também o foco de custos. Além disso, se alguns de vocês quisessem ver o espectro de análise e pesquisa, isso tem transformado o alcance de trabalho nos capítulos de ativos tangíveis. Houve diferentes desafios e diferentes mercados com relação às inspeções, se deve ser obrigatório ou não, como ativo de propriedade ou imobiliário. No próximo mês, esperamos que vocês façam uma revisão e
veremos que depende do ativo, veremos diferentes classificações. A questão é que a inspeção não significa o mesmo para todos. Estamos analisando se podemos adicionar clareza na inspeção. Isso pode incluir muitos aspectos ou pode trabalhar de forma muito detalhada. Para isso, vamos fazer uma publicação sobre isso. Esse slide tem informação sobre os instrumentos financeiros. Eles têm um capítulo prévio sobre todos os tipos de valorizações, avaliações, todos os tipos de empresas, valores de nível 1, 2 e 3, instrumentos financeiros únicos, avaliações únicas e contínuas, e alguns requisitos adicionais para os dados, em suma, os modelos de avaliação, os processos de controle de qualidade e um foco particular na revisão de alguns desses detalhes. Também poderemos ver nas consultas realizadas, mas se algum de vocês já está trabalhando com isso, com instrumentos financeiros, vocês vão encontrar uma revisão dessa norma que é muito útil. Uma das questões que eu queria mencionar rapidamente são as considerações de implementação. Quando é implementada a relação entre o avaliador e a relação entre o avaliador, o cliente e o usuário, lembrem-se, por favor, que isto é um padrão de avaliação, portanto, deve ser relevante para todas as partes envolvidas. Quando estão utilizando especialistas internos e externos na avaliação, para uma avaliação residencial, imobiliária, podem utilizar diferentes tipos de dados. Todos eles, para cumprir esse tipo de avaliação IVS, todos devem cumprir os requerimentos do IVS. Quando vemos os controles do processo de avaliação, revisão e desafio, há uma relação entre a execução da avaliação e os desafios. Também utilizar o método e o foco correto, mas também devem revisar e questionar os resultados. Podemos pensar, faz sentido, está onde deve estar. E devemos tomar muito cuidado com a documentação dos nossos processos e julgamentos profissionais. Podem parecer óbvios, mas se daqui a algum tempo, alguns anos, vocês estão num litígio, a documentação do processo vai proteger vocês caso exista algum conflito jurídico. Antes de passar para a secção de perguntas e respostas, queria mostrar a vocês a forma. Quais serão os próximos passos? Um deles são aclamações relacionadas com o risco de avaliação, incluir a definição do julgamento profissional e o ceticismo profissional. Trabalhamos com um documento que mostra os diferentes riscos de avaliação. Por exemplo, se alguns ativos podem ser de alto risco, dados de internet, por exemplo, onde 90%, muitos podem sumir, podem ser muito vulneráveis. E também sobre a incerteza e a proporcionalidade da avaliação, quanta consistência ela tem. O que vale hoje valerá o mesmo daqui a 10 anos é um outro tipo de risco. Outro tipo de risco, por exemplo, como relacionamos esse processo, essa informação com a proporcionalidade correta, com os padrões, a informação de sustentabilidade?
Também devemos ver os requerimentos de sustentabilidade e a parte de ambiente social e de governança. Também deve-se considerar o impacto das novas tecnologias na avaliação, incluindo inteligência artificial, os contratos inteligentes, o blockchain e a expansão para novos tipos de ações, como os ativos digitais que chegam no mercado. O que eu estou apresentando aqui é um resumo muito rápido de todas as transformações e modificações. Eu sei sobre o benefício de estar hoje aqui, temos que tem trabalhado muito com os arquivos tangíveis, e também temos Eduardo, que também ele está muito envolvido nesse tipo de trabalho. Estamos muito felizes de responder qualquer pergunta com relação aos padrões ou outras questões que talvez vocês acreditem que devamos considerar para as normas. Faremos no futuro. Muito obrigada. Por favor, realizem todas as perguntas. Estamos aqui para responder qualquer dúvida. Muito obrigada. Ok, muito obrigado, Alex. Foi uma apresentação impressionante, com muita informação, com muito conhecimento, um altíssimo conhecimento sobre o assunto. Portanto, eu quero convidar todas as pessoas que hoje nos acompanham para fazer perguntas utilizando a ferramenta de Questions and Answers, que está na barra inferior do Zoom. Ou podem fazer também diretamente, levantando a mão ou utilizando o chat. Só para iniciar a conversa, eu queria fazer uma pergunta. Eu acho que é interessante development on prudential value. I think it would be interesting just for you to give a short overview. É importante falar sobre alguns avanços que estão solicitando no valor. No valor potencial, eu acho que o conceito não é tão conhecido aqui na América Latina, e eu acho que também seria importante falar sobre o impacto de Basileia no nosso ambiente. Eu darei a palavra a Kim primeiro, para que vocês possam ouvir outra voz, e também porque ele tem liderado muito do trabalho realizado nesse sentido. Trabalhamos numa publicação de perspectiva, então, Kim, por favor, a palavra é sua. Mas, pessoalmente, eu acho que esse é um assunto muito importante em todo o mundo. Kim, por favor. Ok, obrigado por esta pergunta, Eduardo. Esse é um conceito novo que vem do Comitê de Basileia para a Supervisão Bancária. Eu acho que um dos desafios que existe na profissão da avaliação é que não existe uma forma muito clara para identificar esse valor. Existem desafios sobre a própria definição. Sabemos esse valor, mas é importante ter um resultado sustentável no processo de avaliação. Se pensarmos, por exemplo, no que diz Basileia para a Supervisão Bancária, isto inclui vários países do mundo. Pensamos que pode ter um processo significativo no futuro sobre as mudanças que podem existir nesta avaliação. Pode haver diferenças na Europa no início de 2025. Isto provém da crise financeira para finais da década de 90. Esse valor tem a ver com os resultados mais sustentáveis.
de forma mais consistente com as transformações no mercado. Então, estamos analisando a definição para tentar ser mais específicos com os desafios sobre a própria definição. Também estamos conversando com vários atores envolvidos nesse assunto. Eu acho que isso tem um impacto na Europa atualmente. Isso pode se estender a outros lugares no futuro. Eu acho que é uma questão muito importante que devemos considerar e provavelmente a IVSC pode incluir mais sobre esse valor prudente nas normas. Eu acho que também é importante considerar sobre as conclusões de Basileia sobre a supervisão bancária. Nos acordos, o comitê se inclui o Banco Central da Argentina, Banco Central do Brasil, tem membros como instituições bancárias de supervisão no Chile também. O que acontece normalmente com essas questões, Eduardo, é que começa na Europa, no Reino Unido, mas logo os reguladores locais, que também são integrantes de Basileia, adotam. Por isso, pensamos que isto vai chegar nos mercados da América do Sul por meio dos membros que fazem parte do Comitê de Basileia sobre a supervisão bancária. Mas, Eduardo, esse mercado é seu, você já faz parte dessa conversa, então a minha pergunta é se você quer adicionar, acrescentar alguma coisa para conscientizar nos membros da UPAV para começar a considerar esse assunto. Eu acho que é uma coisa que vai aparecer, vai surgir. Eu acho que os bancos da América Latina devem cumprir os requisitos da Basileia. E devemos compreender esse assunto. Durante vários anos, tivemos que nos adaptarmos ao conceito de valor de mercado. E hoje devemos compreender isso. Por enquanto, não exigiu na análise de mercado, no trabalho dos avaliadores. Mas devemos ter uma preparação para chegar nessa possibilidade. Tem muitas conversas sobre esse assunto, devemos realizar capacitações sobre essa questão, mas é importante considerar que isso vai acontecer, vai chegar, não sabemos quando exatamente, nem como será implementado. Eu queria acrescentar uma coisa. Estamos pensando num valor sustentável durante a duração de um empréstimo, por exemplo. Ainda não existe um acordo completo na interpretação. Por isso, estamos trabalhando numa publicação que será a primeira de uma série de publicações sobre o valor prudente, prudential value, para garantir que todos os membros da OPAV tenham consciência sobre esse assunto. Muito obrigada pela pergunta. Eu tenho aqui duas perguntas. Alex Kim. Esta pergunta tem relação com o glossário, porque fala sobre o valor prudente, que inclui 3 conceitos. Nesta norma de 2025, fala de dados, com formação observável, o esteticismo profissional. Você poderia falar sobre a relevância que tem por trás desses conceitos? Claro, eu posso começar com isso e logo Kim pode complementar a minha resposta, mas estamos falando de uma opinião de valor. Então, na avaliação, utilizamos o critério profissional, buscamos outras comparações e escolhemos quais utilizar. Isso é uma coisa que devemos informar na avaliação. Por isso, é muito importante sermos escépticos, dar um passo atrás e analisar a informação. Não acreditar em tudo.
Existem diferentes visões das coisas, e o trabalho do avaliador é utilizar a informação apropriada. Então, no caso de uma avaliação para alguém que desenvolve projetos imobiliários, eu pensaria em considerar uma escala macroeconômica, porque aqui se trata de desenvolvimento imobiliário sobre relevantes e observáveis. Se você só considerar dados que não são observáveis ou relevantes, se não for observável, como verificamos? São conceitos muito importantes, mas talvez quem queira acrescentar alguma coisa aqui. Sim, eu acho que esse é um bom ponto inicial, Alex. Se pensarmos no IVC 104, muitos desses assuntos fazem parte da introdução do ponto 10.1 ao 10.4. Ok, na avaliação, para definir um valor, sempre tentamos maximizar o uso de dados observáveis. Este é um conceito novo para o melhor uso possível da informação na hora de fazer uma avaliação. Eu acho que para isso é importante considerar que devemos aplicar critério profissional e escepticismo profissional. Nesta secção 10.4, quando falamos de todos os tipos de informação disponíveis num ecossistema para fazer uma avaliação, devemos utilizar o critério profissional, claro, para garantir que foram utilizados os dados apropriados e relevantes, mas também deve-se aplicar também o escepticismo profissional para garantir, verificar como os cálculos ou conclusões foram feitas. Muito obrigado. Eu acho que é importante também ouvir os comentários e apreciações de outros avaliadores. Temos mais perguntas? Eu acho que tem uma confusão com o uso de modelos de avaliação, porque os avaliadores acham que é algo especial. Portanto, eu acho que seria interessante explicar que se trata de modelos que desenvolvemos todos os dias. A questão é que devemos explicar as regras, a transparência e outros conceitos aceitáveis. Está certo? Sim, você está certo. Eu vou iniciar e depois podem acrescentar o que quiserem. Na maior parte das coisas que fazemos são modelos de algum tipo, inclusive um modelo de Excel para realizar uma avaliação, para considerar os riscos. Todas as ferramentas que utilizamos fazem parte de um modelo, também o software utilizado. Tem muitos que são populares para fluxos de caixa, por exemplo. Eles podem ter um modelo padrão utilizado. Então, o importante é verificar que o modelo funciona em diferentes casos. Que sirva em um não significa que vai servir em outro. Para isso, é importante que o avaliador compreenda as limitações que o modelo tem. Pode ser que alguma coisa se exclua do modelo, inclusive antes de começar. Isso vai ter um impacto no resultado, portanto, é importante entender bem como o modelo funciona para garantir que seja o modelo certo. Mas eu acho que o Kim e o Eduardo aprofundaram muito nos modelos, portanto, eu dou a palavra a eles, que são os especialistas, para entregarem mais detalhes sobre esse assunto. Claro, eu posso começar, Alex. Se pensarmos em modelos de avaliação, devemos ser cientes do modelo utilizado, porque muitas vezes acontece que os avaliadores utilizam modelos e a pergunta é se o modelo foi repetido, foi utilizado por terceiro, outra organização.
Toda vez que um avaliador resolve utilizar um modelo para seu trabalho, deve considerar o que o modelo faz e não utilizá-lo apenas como parte da tarefa. Vamos supor que o modelo vai fornecer um produto correto, então eu acho que é uma visão mais holística, utilizar as proteções necessárias para garantirmos que o modelo aporte ao resultado requerido para a avaliação que estamos realizando. Muito obrigada. Eu queria acrescentar uma coisa, só para resumir. O modelo não pode ser uma caixa preta para o avaliador. A pessoa que avalia deve conhecer as limitações do modelo, os conceitos, as hipóteses que tem por trás. Essa é a base fundamental. De outra forma, qual seria o sentido de ter uma pessoa trabalhando nisso? Tem algumas perguntas do público. Vamos começar com uma. É uma pergunta do colega Mário Marques. Ele pergunta se pode existir uma secção especial sobre a avaliação da propriedade privada como parte da norma 300. Olha, eu não vejo a pergunta, mas eu queria esclarecer uma coisa, porque isso de propriedade privada pode significar muitas coisas. Por exemplo, obras de arte de antiguidades. Ok, se escrevemos uma publicação de perspectiva sobre isto, e também falamos com várias dos centros de leilão. As normas IVS são princípios gerais. Não contamos com uma norma para cada tipo de ativo, mas pensamos nos diferentes tipos de ativo como a propriedade pessoal, antiguidades. Existe alguma diferença na forma de avaliação? Se não, aplicam-se as normas gerais. Eu entendo que existem algumas diferenças para esses tipos de ativo. Por exemplo, se temos uma jarra da dinastia de 7 séculos atrás, vai valer muito mais do que uma jarra feita recentemente. Mas, muito além dessa piada, existem alguns aspectos. Isso é uma questão que pode surgir na consulta. Falar sobre a propriedade pessoal e distinguir a arte de antiguidades, por favor, avise-nos para que o diretório converse sobre isso. Kim, não sei se você quer acrescentar alguma coisa sobre isso. Olha, não. Eu só diria que quando alguém tem um comentário sobre um tipo de ativo que deve distinguir, porque tem características únicas, deve comunicar isto e iremos discutir o que seja necessário para uma classe de ativo particular. Se vocês acham que está fora do âmbito atual das IVS, ok? Muito obrigada. Temos uma outra pergunta. A pergunta é se as normas 2025 podem ser adotadas a partir deste ano. Cara, eu vou responder rapidinho. Nós sempre promovemos a adoção antecipada, porque são boas práticas, portanto, é bom começar a implementar desde cedo, mas existem questões de tradução ou aplicação de cada norma, por isso temos um prazo de 12 meses antes de ser obrigatório, mas sintam-se em liberdade para adotar antes, mas se adotarem antes, assegurem-se de incluir no relatório qual a versão da norma que estão utilizando para
deixar claro que vocês estão utilizando as normas que serão vigentes a partir do dia 31 de janeiro de 2025, ok? Muito obrigada. Queria comentar também que na página 15 diz explicitamente que é bom ler a secção. É bom ler a secção 15, que diz que pode ser aplicada a partir da data de publicação, que é janeiro de 2024. Portanto, é importante indicar qual versão que estamos utilizando. Temos mais duas perguntas. A pergunta é se em algum ponto haverá uma versão futura do IVS, se o padrão vai incluir conceitos de avaliações que serão elaborados com o apoio de inteligência artificial. Essa é a pergunta do milhão de dólares, é uma das coisas que estaremos discutindo no Conselho. Não pensamos que seja. Eu acho que isto está avançando com uma rapidez enorme. Originalmente não pensaram que teríamos essa inteligência artificial até 2050 e hoje as datas mudaram, imagina em 2030. Isso mostra a velocidade de avanço. Não acreditamos também em nenhuma circunstância que seja uma ameaça para o avaliador, porque falamos sobre a avaliação, isto é só o início, o critério profissional, o conhecimento revisado, mas não podemos responder isso atualmente. Não tenho certeza de como isto funcionaria aqui. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa. Olha, esta é uma questão que vai consumir muito do nosso tempo. Está na agenda de consultas. Devemos ser muito claros. As empresas de avaliação estão utilizando ferramentas de inteligência artificial para executar algumas avaliações e na nossa profissão devemos continuar no uso da tecnologia, mas devemos utilizar a tecnologia com todas as suas ferramentas que estão disponíveis para nós de uma forma que não comprometa o processo de avaliação. A Thaís é utilizada por muitos sistemas no processo de avaliação. Se haverá documentação explícita dentro da nova geração do IVS sobre inteligência artificial, é possível, mas devemos avançar no processo nos próximos anos, liderando a parte de ativos tangíveis, mas isso fará parte da agenda de todos os comitês da IBSC e sabemos que estarão todas as partes interessadas, todas terão a capacidade de se comprometer ou utilizar, especialmente, mas se vocês tiverem alguma coisa a dizer sobre o uso de inteligência artificial, seja positivo ou negativo, o que vocês acham que tem uma função importante, por favor, participem. Não é fácil. Poderíamos dizer, nesse momento, que a inteligência artificial não pode responder essa pergunta. Acho que você está falando a verdade. As coisas que já sabemos é a transparência. Se você fala da inteligência artificial, do uso ou não, é uma coisa que precisamos ver no alcance do trabalho, porque sabemos que em algumas partes é usada e sabemos que isso está funcionando com as grandes firmas. E uma dessas grandes questões é a proteção de dados ou o trabalho com confidencialidade dos dados e se as pessoas compartilham, os bots vão compartilhar, sabemos e conhecemos que isso está acontecendo, mas tem outras coisas que nós precisamos conferir como conselho para entendermos como que funciona e como que vamos fazer a abordagem disto também. A inteligência artificial está aqui para ficar.
e vamos ter que aprender como trabalhar com ela desde agora. Tem outra pergunta aqui no chat da Gladys Benítez, e a pergunta é: quais dados não são observáveis? E é difícil falar, vocês poderiam ter discussões com corredores que poderiam falar algum comentário formal, poderiam conferir isso, mas o que nós estamos falando é que precisamos que entendam a fonte desses dados e aplicar inteligência a essas informações para ver se cumpre com o propósito. Não sei se você quer falar um pouco enquanto a isso, a parte dos dados observáveis e relevantes. É uma pergunta bem interessante, acho. Eu estou tentando ver qual que é a definição, mas eu acho que os dados observáveis são informações que já está disponível para os participantes do mercado, enquanto eventos reais de transação que são usados para valoração tem um elemento de transparência enquanto a isto. É uma transação da qual conhece o mercado, mas qualquer que for o caso, quando for que o taxador que o avaliador vai ter dados na mesa como parte do trabalho de avaliação, pode ser sobre essa transação privada entre partes, que não seria suficiente para suportar uma avaliação, uma taxação, mas o suficiente que quando faz essa transição, precisa que o taxador seja transparente nesse alcance dessa transação e para que a valoração seja transparente para o propósito dessa valoração, e assim é como é utilizado esse termo. Nem todos deveriam saber, mas é como é explicado. Esse seria os dados observáveis, e é bem fácil, Eduardo, se eu estou num shopping, num mall, e deveria usar as comparativos com outros escritórios, por exemplo, em Londres. Então, o relevante é a parte mais fácil da observação desses dados. Acho que é ótimo, muito claro também. Obrigado. I don't know, Theodosia, do we have any other question around? Temos mais alguma outra pergunta? Teodosio? Está acompanhando também aqui no chat? Ok. Certo. José Garcia. Ótimo. Temos o José Garcia. E só gostaria de adicionar o que Eduardo falou. Sempre pode encaminhar perguntas. Se em algum momento vocês pensam numa pergunta, por favor, pode encaminhá-la pelo chat ou pelo Q&A para mim, Eduardo ou Kim, e nós vamos tentar responder da melhor forma possível. Por favor, também participem nas agendas de consulta quando chegarem, e queremos ter certeza de estar trabalhando próximo, entender o seu mercado e ter certeza que as nossas normas aplicam para todos os mercados mundiais. E por isso que é tão importante que vocês forneçam seus inputs, sua informação também. E temos aqui algumas pessoas perguntando enquanto às definições, porque cada dos membros dos países membros do PAF usamos palavras diferentes para os significados específicos. E a definição é uma questão difícil que temos na América Latina quando falamos de normativas. E estamos criando um listado, na verdade, de palavras, das definições possíveis em cada dos países e quais que são os significados dessas palavras. E vamos compartilhar com vocês. Estamos muito felizes de apoiar nesse projeto. Por exemplo, mesmo em países que usam inglês, temos desafios. Nos Estados Unidos falam de appraisals ou avaliadores, e na Inglaterra falam de valuers,
E tem outros padrões que falam da medição física e outros da valoração. E qualquer coisa que a gente possa ajudar vocês, uma lexicografia, temos a definição da IVS, significado desse país, outro país. Seremos muito felizes de participar nesse processo. Ótimo. Nesse momento, não sei se é o Teodósio que vai falar da certificação de agradecimento para cada um dos participantes. O microfone desligado, Teo. Ótimo, Alessander. Vamos fazer. Vamos fazer uma publicidade agora do Congresso. E espero que vocês, Kim e você, fiquem conosco mais uns momentos, tá? Obrigado, Kim, Alex. Hello, everyone. First, I want to thank Mr. Arson and Mr. Hildebrand. Obrigado com todos. Gostaria de agradecer ao Sr. Hildebrand pela maravilhosa apresentação de hoje e também meu amigo Eduardo Rothman pela liderança nesse exemplo e também para todos aqueles que colaboraram para fazer essa atividade. No meu papel como presidente do Congresso 58 do ASAT e como parte também da equipe que fez esse evento possível. Gostaria de convidar todos vocês nesse evento, o próximo 7 e 8 de novembro, em Puerto Varas. E nessa cidade vamos conseguir ver diferentes questões técnicas e vamos compartilhar também com pessoas que sabem muito de avaliação, como os palestrantes que tivemos hoje. Então, muito obrigado com todos e espero ver vocês pessoalmente de novo em Puerto Varas de forma presencial. Por favor, não duvidem em contatar a gente se tem perguntas enquanto ao Congresso. Vou ver vocês logo e boa tarde, boa noite para todos. Obrigado, Teo. José vai encaminhar essas certificações de participação. Vão ter no seu chat do WhatsApp. Já recebi. Kim and Alex. E compartilhei com Kim e Alex. Imediatamente vou fazer isso. E pode compartilhar na tela se puder. Só um minutinho, por favor, vou tentar. 1 minute. Okay. É muito importante isso. Obrigado. Nowadays, almost everything is possible. Com isto, quase tudo é possível, né? Com a tecnologia. Só um minuto, por favor. Right. José, si los tienes toda la mano, súbelos tú. Oye. Não, esse aqui já não Se você tiver aí, eu pode compartilhar se quiser. Certo. Estamos aqui. Share screen. Screen 2.
Ok? Certo. Está aí? Vocês veem já? Ok. Ótimo. Hazla grande, amplíala. Ahí se ve bien, se ve bien. Dá para ver, não tem problema. Wait. Ah, No. Okay. está aí? Like this is Ok. okay. Like this Melhor is assim? Go ahead. And here then Ótimo, Eduardo. Muito obrigado. Okay. Muchas gracias todos. Muito obrigado com todos. Obrigada. Um grande prazer. Prazer. Ok. Certo. Presentations, they will A be, apresentação José Garcia, they vai will be ser José Garcia. made available at the UPAP website, but E vamos compartilhar essa apresentação Okay, pelo perfect. website do UPAF, como que está sendo organizado. The Kim certificate, do you have? E a certificação do Kim, você tem? Tenho, sim. I think Kim's was the first one you showed. I showed him already. Acho que Kim foi o primeiro que você mostrou, de fato. Obrigada. Here. Ótimo. Perfeito. Obrigada. Okay, Kim and Alex. Certo, Kim, Alex, muito obrigado pelo tempo que dedicaram para isto e pela maravilhosa apresentação que compartilharam conosco. E Robert do PAV. E esse trabalho conjunto vai ser agora e no futuro também continuar. E vou dar a palavra agora para o Robert para encerrar essa atividade, tá? Muito obrigado. Muito obrigado, Alex, Kim, Eduardo. Muito obrigado. Na verdade, essas atividades são as que enriquecem a nossa profissão. E, lógico, também muito obrigado com as dezenas de colegas que nos acompanharam hoje e que vão estar disponíveis no YouTube para continuar enriquecendo o nosso conhecimento. Muito obrigado com todos. Boa tarde e bom dia para quem. Good morning to you, Kim. Bom dia para você, Kim. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um grande prazer estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado e espero que a próxima vez que a gente se vê é na agenda de consulta. Muito obrigado. Obrigado. Bye. Até mais. Esperamos vocês em Puerto Varas em novembro. Alex, Carlos Alberto, María Emilia. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Graças, obrigado com todos. Thank you, Alex. Obrigado, Alex.